Fala, luzes de Deus, e aí, como que vocês estão? Tudo jóia? Tudo ótimo? Bora lá pra música. Enquanto tô procurando a música, me digam aí no comentário como que vocês estão, como que foi a semana, como que está sendo sua semana. Abençoados, sendo luzes no meio das trevas. Mesmo na turbulência aí da vida, sabendo que tudo tem a mão do Pai, seja para ensinar a gente, seja para ensinar alguém ao entorno, na fé. A última vez foi Mateus 3, né? Bora para Mateus 4. Tô lendo com vocês aqui Mateus, né? Naquela sagazinha lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas também tô lendo pra mim Jó. Muito bom. Fica a dica aí, muito interessante. Mas bora lá. Pela fé, André Valadão. Seja na turbulência ou na bonança. Não é porque nós somos bonzinhos que temos o que temos. Não é porque nós somos maus que sofremos o que sofremos. É a vida. O mundo jaz do maligno, certo? Mas pela fé, sabemos que nosso Criador nunca vai dar mais do que a gente possa suportar e Ele nos capacita. Ele nos capacita. Então bora lá. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, posso mudar constantemente. Posso enxergar, mesmo que esteja nebuloso. Pela fé, posso viver. A gente só vive realmente a verdadeira vida, através da fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não há muralhas que ficarão de pé diante de mim ou de você. E bora lá para Mateus 4, então. Seguindo a tentação de Jesus. Se ele foi tentado, imagina nós, entendeu? A tentação de Jesus, Mateus 4. Mas vamos lá, só vou recapitulando. Mateus 3 foi a mensagem de João Batista e o batismo de Jesus. Vamos ver aqui na Bíblia, tem uns comentáriozinhos legais, ó. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Esse comentário foi um pouquinho meio vago, né? Mas acho que é quando vai falar ali do Espírito Santo com o pomba e tal. Muito bom. Amém. A tentação de... foi no estava falando com minha esposa tempos atrás. Aí... esses dias mesmo. Aí ela comentou sobre isso, que é bem isso antes da graça, antes do sacrifício vivo, o Espírito Santo ele não habitava, ele não estava em nós. Ele se manifestava, ele nos usava, mas o Espírito Santo de Deus, ele não habitava em nós. Ele era pontual ali, digamos assim. É uma curiosidade aí, bem legal. Hoje você tem livre acesso. Arrependei-vos e bora lá.
Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí, ó, olha só que curiosidade. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fica a dica aí, sofredor. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, antes rapidinho, ó, só para quem acha que é doideira, é metáfora, a Bíblia não é literal, blá, 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 e por exemplo, um detalhe como esse de 40 dias e 40 noites aí sem comer, eu conheço pessoais próximas assim, que já fizeram jejum nesse nível, literalmente nesse nível. E é bizarro, a pessoa é transformada. Literalmente, fisicamente, com certeza tem uma experiência ali espiritual, porque a luta é tão forte contra o carnal que uma hora ou outra simplesmente só consegue vencer pela fé, que pelo menos alguns momentos específicos ali tem uma experiência espiritual bem grande, com certeza. Mas enfim, isso é possível e, e é real. Mas é isso. Se você é filho de Deus, Satanás aí falando para Jesus, falando pro diabo, falando para Jesus. Se você é filho de Deus, mande essas pedras virarem pão. Afinal de contas, não tá com fome? Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam. E reparem aqui, ó, sempre pautado Jesus, filho de Deus, vivo, 100% homem, 100% Deus. Falando de quê? Aonde que ele se pautava? As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Aí em outras versões da palavra de Deus, né? É o que mantém o nosso espírito vivo e é através dela, do único caminho, a verdade, a vida, o verbo que se fez carne, que nós alcançaremos a eternidade, a imortalidade do nosso espírito junto com o nosso Pai de volta ao reino. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão guiá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos pelas pedras. Mas, Jesus respondeu, malandro astuto esse cara, hein? Jesus respondeu, mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Ou seja, tudo isso aqui é mundão, né? Aqui é mundão. E como nas escrituras sagradas já diz que o mundo jaz do maligno, esse é um ponto interessante para a gente entender também, que não explicação, digamos assim, do porquê estar passando exatamente pelo que nós passamos, cada qual na sua vida, cada qual, né, as suas limitações, mas do nosso sofrimento em si. Se o mundo jaz do maligno, o mundo jaz na injustiça, né? Então, é fato, a gente está aqui que é para passar pelo que tiver que passar e boa, vamos aprender, tirar o melhor que puder, dar risada, comemorar, ter comunhão e falar da única coisa que salva, que importa. Mas enfim, bora. Aí o diabo promete, né, que vai dar tudo. Aí Jesus responde: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus
e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galiléia. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali. Naftali, não sei exatamente a pronúncia, mas vai ver isso na Bíblia aí. Se você estiver acompanhando comigo, ó, leiam, tá? Não deixe só eu ler, leiam. Na direção do mar, do outro lado do Rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Ou seja, o povo lá, pelo jeito, era bem fúnebre, né? Era um povinho bem. Talvez sem minha expectativa, sem minha esperança. E veio a luz. Sejam, participem, bora! E é isso. São filhos de Deus, do Deus vivo. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Doideira, hein? Provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus, né? Porque o cara do nada chegou. Eu sei que isso é o trabalho de vocês, é o sustento, mas larga Israel, parar de pescar peixe e vem aqui que eu vou ensinar vocês a pescar gente. Que doideira. Um pouco mais adiante, Jesus viu os outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus ensina e cura muita gente. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Aí vai lá ver como que é a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam e várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam do lado leste do Rio Jordão. Aí aqui um acrescento aqui, voltando numa parte legal e interessante, Mateus 5,13. Ah não, voltando aí. Voltando não, né? Aí tá indo. Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo. Vocês são o sal para a humanidade. E aqui acabou hoje Mateus 4. Legal. Basicamente a tentação de Jesus. Ele usando da palavra para ir contra a própria carne, a própria tentação e, no caso, contra o próprio Satanás. Perdão. Fundamentos. E depois aí algumas passagens dele aí na Galileia, resgatando os pescadores e tornando-os
pescadores de gente, pescadores de almas aí. E aí o 5, o próximo vídeo, vamos ver o Sermão do Monte. Vamos começar com o Sermão do Monte. Beleza? No mais, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, pesquisem, se aprofundem, que isso daqui é a sua salvação. E no mais, assim como eu tento ser para vocês, sejam luz.